eles são uma produtora, então, tipo assim, o meu conceito era literalmente só isso. Então, eu não sabia que tinha literalmente um gênero literário disso. Então, eu descobri hoje e foi um mundo completamente novo para mim. Então, assim, eles tinham um dialeto próprio, sabe? Que foi os romances fora dessa bolha, eram romances, eu até esqueci a palavra. Tá vendo? Eu fiquei tão louca que eu esqueci, eram romances Secular. seculares, entendeu? Então, assim, porque tem os romances seculares e tem os romances cristãos. Mas os romances cristãos, eles também têm umas diferenças, porque tem os romances cristãos alegóricos e os romances reais. Qual é a diferença dos romances reais e alegóricos? Aí eu já não sei, porque eu não fui tão longe na minha pesquisa. Se eu Tá ficasse bom, mais pesquisando, lá vou eu explicar o que que acontece. É, vou dar exemplos de fantasias que servem mais para esse tipo de coisa do que o exemplo do Mas romântico, que fica mais românticos. confuso. não, tipo assim, É, no sentido de literatura normal, eu sei o que seria uma literatura alegórica. Mas no sentido do dialeto deles, eu não sei se tem então, alguma coisa diferente da nossa. então eu vou explicar. Entendeu? Eu tô tratando como um dialeto diferente. Ok, vou explicar. Você tá Eh, entendendo o que eu tô na falando? questão do nicho de fantasia cristã, vamos lembrar de Nárnia, escrito pelo C.S. Sim, Lewis. Aquilo ali se trata de uma narrativa de fantasia cristã alegórica. Por alegórica. que eu tô dizendo que é alegórica? Porque ela não cita em momento algum Deus diretamente. Ela cita uma figura que seria inspirada em Deus. Por isso ela é alegórica. Ela não cita as passagens bíblicas diretamente. Ela cita passagens que poderiam ser relacionadas à Bíblia. Por isso ela é alegórica. Aí Agora tentem transferir isso para o romance. É a mesma pauta. São histórias de amor onde Deus não age diretamente, mas ele tem um intermediário ali. e Não é aí, exatamente explícita a parte da Bíblia, mas existe a Bíblia sendo referenciada ali. mas aí eu venho para você Agora, e pergunto. Então, o que que significa o conteúdo teológico explícito e implícito? é a mesma merda. É, Então, por que que É usa só as que duas nomenclaturas na mesma frase? Você aí entendeu por que que você eu tô vai falando ter que que eu preciso de perguntar mais um para dia de eles. pesquisa? Não, Você mas aí entendeu? você vai ter que perguntar para eles, mas é a mesma ideia. Uma é teologia implícita, a outra é teologia explícita. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Piadas à parte. Novamente, eu volto a falar, não estou aqui para tacar hate em ninguém. Mesmo que isso pareça muito hate, uma chacota, não é, gente. Tá? Calma. Respira. Não, não, não estamos aqui para tacar hate em ninguém. Assim, realmente é uma coisa engraçada e estranha, porque foi um negócio completamente novo para mim. Mas, assim, eu não acho que seja, apesar do que tenha aparecido, um conceito danoso. Eu acho que isso é uma forma interessante, né? De um nicho interessante, né? Se tem. É aquilo que fala, se tem nicho é porque tem público. Então, eu acho que o problema é quando a gente vem para. Quando sai da bolha deles e a gente tem o que aconteceu, por exemplo, com aquela menina que ela fez uma thread, ela fazendo um react da Bíblia como se fosse um livro qualquer. Que foi aquela essa Yasmin viu. E ela ter o mesmo nome que eu é uma coisa muito engraçada. É um paralelo muito incrível que eu não tinha reparado antes, mas eu reparei depois. E assim, as pessoas nos cotes ficarem extremamente putas com ela reagindo de forma, entre aspas, desrespeitosa, por causa porque ela tirou fotos de trechos da Bíblia e reagiu como se fosse um livro qualquer de fantasia, por exemplo, e atacando a menina. Então, assim, é aquilo, né? O principal problema apesar de não ser um livro de ficção cristã, né, nesse caso, é um livro cristão. Mas, nesse caso, se eu não me engano, a menina nem é cristã, né? Então,
Não tinha porquê. Até Mas porque uma pessoa cristã jamais faria isso. é. Pois é. Não, e mesmo se fosse, gente, sinceramente, o E que, que mesmo se vocês, fosse, não faz sentido nenhum cometer uma. o que que Enfim. vocês têm a ver com isso? Sabe? Mas, enfim. É, voltando. Durante minhas pesquisas também, eu descobri também uma questão que eles têm uma feira literária própria, sabe? Eles têm até uma versão deles do Exploda Seu Kindle. Que isso aqui não é uma propaganda, como eu falei, eu não tô aqui pra tacar hate, também não tô aqui pra elogiar ninguém. Eu achei interessante, né, que eles realmente são uma comunidade, entre aspas, pequena. Como eu falei, a minha pesquisa não foi tão grande assim, eu falei que eu fiquei obcecada, mas a minha pesquisa foi pequena. Eu falo aspas pequena porque eu não fui tão aprofundada assim, mas eles se apoiam muito, é um apoio bem grande e diferente da. Aí eu venho com farpas para a própria comunidade literária nossa. Diferente da nossa comunidade literária, eles apoiam os artistas dentro da comunidade deles, sabe? Porque aqui, pelos que eu vi dos livros deles, até agora eu não vi nenhuma capa de A aqui, não é mesmo, galera? Todos aparentemente eles apoiam os artistas próprios e pelo que eu tô vendo, os autores ou eles fazem ou eles contratam artistas para fazer as capas deles. A não ser que tenha capa de A e eu não tenha percebido aqui. Mesmo blog, a gente vai para os debates, lê as opiniões dos ouvintes, etc. Mas eu vou começar tentando explicar o porquê que isso seria um problema. Porque no bloco anterior, a Yasmin apontou ser uma questão de nicho, a Anne também, de certa forma, apontou ser uma questão de nicho, que religiões interferem em literatura de formas várias, então nem sempre isso é um problema, e realmente, nem sempre isso é um problema. E também nem sempre é um problema você ter ideologias políticas interferindo na literatura quando isso é necessário. Não é um problema. Onde isso vira um problema? Quando o objetivo intrínseco ou explícito no livro é converter massas. E por Sim. que isso é perigoso? Porque quando o objetivo intrínseco ou explícito neste livro, nessa série, nesse filme, é converter massas, ela pode acabar fazendo com que essa massa cometa violência com outra massa. Por que eu estou apontando isso? Principalmente para a coisa que está no título deste episódio: a influência da extrema-direita. A extrema-direita é uma ideologia violenta, conhecida por ser supremacista branca, odiar qualquer minoria, seja você uma pessoa de cor ou uma pessoa LGBTQIA+, ou uma pessoa com deficiência, por exemplo, ou uma pessoa que pratica uma religião que não é reconhecida como a religião da maioria, entre aspas. Isso tanto vale para o cristianismo, que prega ódio contra outras religiões, mas também vale para países onde a religião majoritária, por exemplo, o hinduísmo, como a Índia, e cria textos e filmes em Bollywood para repudiar os muçulmanos que lá vivem. Ou os americanos que são protestantes e são islamofóbicos e criam filmes e livros com a intenção de fazer a islamofobia ser alimentada através dessa ficção. O próprio filme do Deus Não Está Morto, a gente tem. É sutil, mas a gente tem a família que segue o islamismo sendo extremamente escrota lá com a. Tudo bem, o Islã principal não Exato, é. exato. E isso acontece com os judeus também. Sim, Então vocês têm que lembrar de uma coisa: quando a gente está reclamando aqui de uma questão de uma ficção de nicho, é porque essa específica ficção de nicho pode causar problemas para quem está fora do nicho.
porque ela pode ser financiada por governo amanhã, porque ninguém que eu conheça, pelo menos, eu não conheço nenhum político que tenha coragem de ir à frente de um palanque e dizer que o cristianismo, quando extremista, pode ser nocivo à humanidade. Mas ele é. Existem provas disso no passado, no presente, evidentes, provas escancaradas do quanto o cristianismo, seja em qualquer denominação, quando ele é comandado por extremistas, ele causa mortes, ele causa guerras, ele causa violência por onde passa de formas inimagináveis. A gente sabe que é possível isso acontecer com outras religiões, que outras religiões também já praticaram violências enormidades no mundo. Mas, no momento, a que mais causa perigo ao Brasil, porque nós estamos reduzindo o nosso contexto a este país, é o cristianismo extremista neopentecostal. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, para seguir a opinião dos ouvintes, nós tivemos recentemente um ato em São Paulo, onde a Anne reside, com os membros restantes do governo Bolsonaro, onde a Michelle Bolsonaro principalmente disse que não existe separação de igreja e Estado. Que o Brasil necessita ser uma teocracia. E se vocês não entendem o quanto que isso é perigoso, é bom vocês começarem a se atentar agora. O Irã é uma teocracia. A Arábia Saudita é uma teocracia. Eles só não são teocracias cristãs, mas eles são teocracia. E isso é extremamente nocivo para uma sociedade. Recentemente também, eu acredito que foi o feriado de Tiradentes, se eu não me engano, teve um outro ato desses com os membros restantes do bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro, e eles repetiram a mesma coisa. O ensino religioso nas escolas, que não é ensino religioso, é ensino da fé cristã, é ensino da doutrina cristã nas escolas, é parte deste problema. Em escolas públicas, em escolas que não possuem referência ou conexão com nenhuma igreja, é parte deste problema. Se vocês perceberem ou não, coloca vidas em risco. Porque existem pessoas praticantes de outras religiões que são ameaçadas diretamente pela manifestação extremista dessa visão de extrema-direita cristã que nós temos aqui no Brasil. O movimento do quebra-santo é a demonstração mais explícita que existe aqui no Brasil sobre isso. Que é a movimentação de pessoas evangélicas irem para a televisão quebrar imagens sacras. Sejam elas sacras para a Igreja Católica, sejam elas sacras para o candomblé. Como se ao quebrar essa imagem em rede nacional de uma televisão, eles estivessem matando cada um dos praticantes desses segmentos religiosos. Não bastando quebrar na televisão, eles vão quebrar no meio da rua. Então, assim, se vocês não se preocupam com isso, é bom começar a se preocupar. E para resumir as opiniões que os ouvintes deram sobre esse assunto de hoje, basicamente os 2 que responderam às nossas enquetes da semana, infelizmente foram só 2 pessoas, mas eu já deixo aqui meu estendido agradecimento a esses 2 ouvintes que nos auxiliaram na audiência e na construção desse episódio, que eles possuem e recebem uma influência reversa e possuem uma aversão direta a textos que são explicitamente conservadores ou explicitamente cristãos, porque eles, como membros da comunidade LGBTQIA+, percebem que existe um discurso parcial dentro desses livros, dentro desses textos ficcionais, e por esse texto ser parcial e doutrinário, não torna interessante a leitura para eles. Mas é óbvio que a gente sabe que existem mercados literários envolvidos na disseminação em massa deste produto doutrinatório e deste produto que converte massas para vender esses livros e esses nichos para fora das bolhas, tentando atingir outras classes
que estão fora dessas bolhas, tentando convertê-las a isso, transformá-los em outros extremistas, em outras células de extremismo. É isso, eu passo a palavra. Agora vocês podem discordar, concordar e falar o que quiserem. Então, temos questões. Como eu falei, eu não acho que de início esse conteúdo seja danoso. Mas, vamos lá. A gente está em um meio de, primeiramente, a gente está falando só do meio literário, né, gêneros literários em geral. Mesmo estando numa bolha, querendo ou não, eles estão dentro do meio da Kindle, Amazon, enfim. Essa bolha deles está dentro de uma bolha ainda maior, que é o meio literário, o Twitter, enfim. Essa bolha muito específica, ela não é muito bem receptiva com esse tipo de literatura. Então, assim, uma coisa que nessa minha breve pesquisa, não foi uma vez só que eu vi, foi essa. Eu não vou dizer coitadismo, é porque eu vou falar coitadismo, mas não é questão de se fazer de vítima, porque pode até ter acontecido, enfim. De que pessoas, autores, enfim, de falarem que o livro não tem um aviso de que era conteúdo, esse tipo de conteúdo, sabe? De ficção cristã. Assim. E como isso seria falta de respeito, porque não faz sentido você falar que você ia gostar do livro se não fosse ficção cristã, sendo que só por causa disso você deixa de gostar, papapá. Só que é aquilo. Porque assim, meio que se fosse ao contrário também, tipo, você tá lendo um livro e aí depois você percebe que meio que seria uma propaganda de outra religião, provavelmente o autor também faria esse tipo de comentário, sabe? Mas continuaria sendo de mau gosto. Só que, sabe, é difícil comentar sobre isso. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que, por essa nossa bolha não ser tão receptiva, por um motivo, obviamente, a esse tipo de conteúdo, vai começar a se formar uma questão de eles querem se colocar como uma. Chega a ser um pouquinho engraçado falar isso. Uma classe marginalizada dentro da comunidade literária. Entenderam? Mais ou menos o que eu quis dizer. Eu não vejo eles como marginalizados, mas se você Não, eu quer não colocar dessa forma, tudo bem. não disse que eu vejo dessa forma. Eu disse que como Eles se veem. eles se colocarem como uma classe marginalizada. Eu não disse que eu vejo. Eu disse que a partir do momento que a nossa bolha, por motivos, com razão, por motivos, não ser tão receptiva a esse tipo de conteúdo, até porque, como eu falei, é uma coisa nova, uma coisa estranha. Obviamente. Já tem stand exclusivo na Bienal, marginalizado aonde? Não, amiga, eu não tô falando que eles são marginalizados. Não, eu tô falando. Não, não tô entendendo como eles se veem marginalizados. Eles têm stands, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, eles tiveram 3 stands exclusivos em pavilhões diferentes. Eu sei. Mas aí o ponto, amiga, é que a gente tá falando de 3 stands pra, tipo, quantos tem? Mais de 600? Entendeu? Só que, tipo, eu tô falando de 3 stands exclusivos pra eles, mas eles estavam inclusos em stands diversos também, porque eu entrei em vários stands que estavam divulgando só romances, pra ter ideia de títulos, mercado, etc. E tinha romance cristão no meio. Então esses caras não estão marginalizados. Amiga, A The mas Book eu não tô falando que eles cristão. estão marginalizados. O que eu estou dizendo, eu vou deixar bem claro aqui, para não ser tirado de contexto e não, tipo assim, não tirarem absolutamente nada que eu estou falando de contexto. Eu não estou falando que eles são uma classe marginalizada. Eu estou falando que
por o caso desse tipo de gênero literário não ser tão bem aceito na comunidade cristã por motivos, entendeu? A gente não é Sim, além de ser sim, sim, um sim. gênero novo, por motivos, não estou falando motivos, enfim, tanto faz. Não ser tão bem aceito na comunidade literária, eles se colocam como uma classe marginalizada. Não estou falando que eles são. Não estou falando que Sim, eles são. Mas eles ok. podem, não estou falando que eles se colocam, não estou falando que eles são, não estou falando que eles estão se colocando. Eles podem, em algum momento, se colocarem como uma classe marginalizada. Por motivo, estou falando isso por tweets que eu vi. Entendeu? É isso que eu tô falando. Para não tirarem isso de contexto, para não quererem falar que eu estou acusando alguém de falar alguma coisa, que eu estou falando alguma coisa, que eu estou defendendo alguém. Como eu falei, eu não estou aqui para. Eu já xinguei muita gente nesse podcast, como é um episódio de alguma coisa tem que ser alguma coisa que eu fiz. Não estou falando, não é alguma coisa que eu não fiz. Em algum momento, eles podem se colocar como uma classe marginalizada por não serem tão bem aceitos. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Então, assim como alguns autores de Dark Romance podem falar isso, sabe? É isso que eu tô querendo Sim, dizer. eles usam esse Entendeu? tipo de. Mas seria contrário, porque assim, a marginalização, entre aspas, que o nicho de Dark Romance recebe, eles agradecem. Porque Ah, sim. eles não querem a gente lá. É bem claro isso. A Anne vai discordar de mim? Eu acho que não. Não. Eles não querem a gente lá. Eles querem ficar reclusos no cantinho dele, lendo as coisas deles. É isso que eles querem. Até porque Tanto se é que você eles. pensar diferente, aí você é conservador. Pra Exato. eles é Tanto, extremos total. tanto é que eles visam de uma maneira que eles não divulgam em massa as coisas que eles leem. Eles divulgam somente dentro dos nichos deles. Quando isso viraliza, e aí a gente bate no acontecimento recente dessa semana, e as pessoas começam a reclamar ou a tentar apontar pontos negativos em coisas específicas dentro dessas histórias, o que aparece são adolescentes ou pessoas realmente adultas desse nicho do dark romance, entre aspas, marginalizado, dizendo que merda, a história chegou nas velhas de 30 anos, frustradas com sexo, sem namorado, que não deixa a gente se divertir com nada. Ou seja, eles não querem que a gente vá pro nicho deles. Eles não têm intenção nenhuma de converter pessoas para lá. O que Mas, diferencia o nicho cristão. Não é todo ele que faz isso, mas a parte de extrema-direita conservadora dentro deles visa em converter pessoas para lá. Eles possuem um processo um projeto de poder e conversão em massa político. É essa a diferença que é um abismo entre as duas coisas. Pode ir, Anne. não, mas aí existe um negócio que assim, faz sentido o que a Yasmin falou. Deles se colocarem nesse lugar marginalizado, do tipo assim, olha como somos excluídos. Inclusive, cabe lembrar do ato da dona Ingrid na Bienal do Rio de Janeiro, que foi exatamente para criar essa impressão que Essa ela coisa de foi fanatismo. de ser Ela gosta de. perseguida, entendeu? Ela estava no meio Entendi. de uma palestra sobre literatura erótica com 4 autoras do meio erótico, grandes inclusive, as 4, para Ela que tava ela completamente fora do lugar refutasse. ali. Não, sim, mas era proposital. O que ela queria Uhum. fazer? E não deixaram ela se crescer ali no meio, porque ela estava lá para criticar o movimento da literatura erótica nesse âmbito que eu venho, higienalista ali, a higienização, o papel da mulher e tananã. Era exatamente isso para falar, só que as autoras simplesmente não deixaram ela se crescer ali no meio, porque o que ela queria era que as autoras ficassem com raiva, o público ficasse com raiva e rechaçassem ela.
Pra ir depois, ela ir nas redes sociais e falar assim, olha, a gente vai nos lugares querendo debater e as pessoas não sabem debater porque a esquerda... Vocês já sabem. Sim. Exatamente esse o discurso. Entendeu? É, Da mesma forma que eu tenho um outro exemplo que não tem nada a ver com a literatura, que recentemente aconteceu o ato da lavagem das escadarias de São Jorge, em Porto Alegre, e que aconteceu que, num ato de protesto, 4 jovens cristãos, né, nesse caso evangélicos, que se ajoelharam e começaram a orar para impedir as lavagens, que é um ato interreligioso, né, da parte com um pai de santo e um padre. A a lavagem gente chama de aconteceu, ato mas... econômico, no caso. E aconteceu, ela mesmo assim com eles tentando impedir, padre, o pai de santo, quantas pessoas que estavam ali na organização tentaram conversar, não deu certo, se não me engano a polícia também foi chamada e eles acabaram saindo e a cerimônia aconteceu. Mas é exatamente isso, esses são pequenos acontecimentos, assim, eles se colocam numa posição que o ato das outras pessoas ao redor não gostar, falar mal, isso para eles é o auge, porque eles vão usar isso a Sim, favor deles. sim. Eu acho que é nisso É, que a Yasmin quis dizer. não, ela tá certa, nesse ponto de vista tá certa. Eles se auto-vitimizam, se colocando em locais que eles sabem que pessoas irão repudiá-los, que pessoas irão censurá-los, vamos dizer assim, para que eles possam se declarar como perseguidos como Cristo foi. É Não, mas basicamente isso que eles olha, fazem. Não sendo, né? Não sendo perseguidos, no Não caso. sendo perseguidos, mas eles se colocam como perseguidos. Outra coisa que é para se acrescentar nesse contexto também, da influenciadora que a Anne mencionou, que fez aquilo que fez na Bienal do Rio, que esta influenciadora era próxima do bolsonarismo e de membros da família Bolsonaro. Coisa que também é o Luciano Cunha, o autor, criador de O Doutrinador, próximo da família Bolsonaro e bolsonarista. Tanto é que a editora que publicou a primeira versão de O Doutrinador, o dono dela, o herdeiro dela, foi homenageado na Câmara dos Deputados pelo Eduardo Bolsonaro. E tem fotos a rodo desses 2 caras juntos, vestindo as mesmas camisas, etc. Sem falar que esse mesmo cara, esse dono dessa editora, ele é parte de um movimento supremacista branco do Rio de Janeiro. Então, assim, é algo preocupante, pessoal, porque a gente está numa situação onde eles vão se declarar os perseguidos, mas nós precisamos também nos proteger deles. É complicado, é realmente muito difícil você conseguir enveredar nesse assunto em um episódio só. É realmente Outra coisa, impossível. eu queria só adicionar um negócio aqui, que a gente estava comentando, que a Yasmin falou, eu não acho assim tão prejudicial esse lance dos romances cristãos e tudo mais. Então, gente, realmente, é fato de a gente tá falando de um nicho. De fato, até então ele não traz um bagulho assim, puta, prejudicial. Mas trazendo um outro ponto de vista, existe uma youtuber, eu não vou citar o nome dela, sabe quem é? Que ela cresceu no nicho de moda e nesse nicho literário. Ela, inclusive, falava de Stephen King e de romances e tudo mais. Depois que ela se converteu, o nicho dela de moda ainda permanece. Mas o nicho dela de literatura mudou completamente. Inclusive ao ponto dela fazer vídeos explicando por que parei de ler romance, por que parei de ler certos livros. Porque agora a metade das indicações dela são livros de romance cristãos. Inclusive, ela é uma autora
de livro. E o resto são livros que é de teologia, de livros que só são do meio, de testemunhos. Então, assim, é interessante você ver que é uma pessoa que, assim, não estou falando que foi proposital, mas ela se criou ali no meio, ela criou um terreno e virou uma massa ali, né? Porque, tipo assim, se ela como influenciadora já tinha o poder de influenciar as pessoas, ela se transforma, né? Se converte e fala apenas disso, ela vira uma massa de manobra ali para converter outras pessoas também. Entendeu? Então, assim, é complicado mesmo essa questão. Mas aí você percebe que, de fato, há sim a chegarmos ao ponto de começar a pensar, falar, opa, É que eu acho pode ser um assim, red flag. é uma questão de tipo de produção de conteúdo. Eu acho que, querendo ou não, eles vão produzir conteúdo. Eu acho que o problema é quando Ó. começa a virar uma máquina de conversão de mau gosto, sabe? A gente tem um Sim, nós exemplo, temos o Brasil paralelo aí para não me deixar mentir. sim, o Brasil Paralelo também. Mas eu vou trazer um exemplo muito específico de outro filme muito. Eu tenho dois exemplos. Hoje eu estou meio tempo que eu tenho muitos exemplos específicos, então as pais gostam de assistir essas coisas. E eu tenho esse negócio de que eu presto atenção sem querer prestar atenção. Então, assim, eu presto atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu assisto por tabela. Então, assim, eu tenho dois filmes. Eu tenho eu não sei o nome dele em português, na verdade, mas parece visto o nome dele. Que foi o Amnoram Ashmet, que é um filme sobre uma menina cristã e tal, que vai contando da vida dela, sobre. Que também dá purificação, obviamente, eu purificação. E no final você tipo, vai falando sobre como é a vida dela no ensino médio, enquanto como ela tem meio que vergonha de ser cristã e tal. E aí, quando ela aceita meio que Jesus, acontece que você descobre que a escola que ela tá é a escola que ocorreu o massacre de Columbine. E Nossa, meu. que Sim. a questão dos meninos de Columbine foi falta, eles fizeram um massacre por questão de falta de Jesus. E que, assim, é basicamente isso que fica subentendido, sabe, no filme. E, e assim, não é muito legal, sabe? Esse tipo de mensagem, Não, mas sabe? você sabe que uma das vítimas era uma moça cristã que virou Sim, um símbolo para os jovens sim. e para a Sim, igreja. ela foi Se quase eu não me engano, santificada. se eu não Sim, me engano, esse sim. filme é Falando sobre que era o propósito dela. É uns negócios assim sobre que o você diário fala, dela é bem mesmo. Sim, esquisito. sim. Virou, Cara, virou é literalmente bagulho absurdo. praticamente uma santa mesmo. É E uma o. mensagem extremamente absurda. E tipo, que esses filmes são realmente muito esquisitos. Tipo, todos os. Cara, os meus pais gostam, mas vendo por um lado crítico, todos os filmes de Deus não está morto são horríveis. No sentido Sim. de no sentido de qualidade, no sentido de mensagem, sabe? É, Sim. até até para você ver um olhar cristão mais crítico, você é um olho meio torto. Mas, de um sentido de filme bom, olha que coisa engraçada, eu não lembro o nome do filme bom, mas eu lembro de um filme que o rapaz ele era bombeiro e era sobre eles reatarem um casamento, sabe? Não era nem sobre questão de violência física e tal, era sobre questão de tipo o casamento estava com problemas, ambos eram da igreja, eles começam a voltar a congregar e tipo eles melhoram o casamento. E assim, bem leve, tipo, foi um filme assim, eu tô falando bem por alto mesmo, até porque eu não quero me alongar muito nisso, mas sabe, tipo diferente, sabe? E eu vejo dois tipos de conteúdo, entendeu? Dois tipos de ficção cristã. São os dois conteúdos voltados para o mesmo público, mas os dois objetivos são diferentes. Então, assim, daria para você fazer o mesmo conteúdo voltado para o mesmo público,
Só que aí você tem que saber o que você quer, entendeu? Então, eu volto a falar, eu não acho que princípio seja danoso. O problema é quem está produzindo, sabe? É. Então assim, isso eu não tenho como controlar, sabe? Então, A isso gente não tem como controlar, a gente não tem como prever uma legislação de censura contra conteúdo de extrema-direita que atinja diretamente esse problema da produção desses livros. A gente não tem como fazer isso. Realmente é um problema que está fora do alcance de algo que poderia ser coibido, principalmente na área da informação onde nós estamos. Sim, igual aquela moça que eu mandei os tweets pra vocês. Ela só é cringe. Então, assim, eu não vi nada criminoso na conta dela. Eu não vi muita coisa. Por isso que eu não vou dar arroba de ninguém. Isso não é propaganda de ninguém. Eu não tô dando propaganda pra ninguém. Então, assim, foi esse de autor que eu vi. Eu vi uma autora específica desse nicho. Ela teve essa questão desse tweet que eu falei do coitadismo e tal, sobre esse negócio. Mas, tirando isso, foi aquilo que eu falei. Tirando isso, eu não vi nada de criminoso nela. Ela só tem uns tweets, uns textos cringe. De cringe por cringe, que tem no nosso cringe, até no nosso meio também. Tem amor. Então, é isso. É filtrar o meio e eu não tenho o que fazer. Apesar daquilo que eu falei. Esse meio, ele é um meio historicamente extremamente radical. Então aí a gente tem que fazer. Existem radicais para tudo quanto é lado. A gente não pode resumir radicalismo enquanto coisa ruim para um lado só. Existem radicais para tudo quanto é lado. Sim. O fato é que nós temos que saber quem é o propagandista extremista e quem é apenas uma pessoa querendo fazer o seu trabalho de escrever uma ficção doce com a ideologia dela como fundamento, mas sem querer atingir ou ferir ninguém nesse processo, porque essas pessoas também existem. E elas também precisam ter sua arte preservada. Mas o objetivo deste episódio, para encerrar aqui, é que vocês ficassem mais informados sobre como a extrema-direita, o conservadorismo e as religiões extremistas, no caso desse fundamento que nós utilizamos aqui, o cristão como em grande parte, agem nesse meio da ficção literária, tentando converter massas a cometerem atrocidades até em certos pontos muito altos da situação, para comprovar seu amor a Deus, o seu amor àquela ideologia, e fazer com que vocês aprendessem a desviar dessa propaganda quando vocês verem ela em algum livro. E não é a questão de você não ler simplesmente porque o livro é cristão, é você não ler porque o livro é extremista. Existe uma grande diferença entre uma coisa e a outra. Inclusive, Se você... algumas sinopses você não percebe esse tipo de... na sinopse realmente vai ficar difícil de você pegar o feeling, mas abrindo e lendo a estrutura da história dá pra você perceber. Tem que o discurso se autodenuncia. É como a Yasmin estava falando, existem pessoas que não são nocivas dentro desse meio, existem pessoas que não são extremistas, pessoas que não são ruins dentro desse meio. Então você vai achar que são pessoas totalmente calmas, tranquilas, gentis, amáveis, etc. E existem pessoas que se disfarçam e vão para a internet ou para uma conta privada ou para algo mais recluso se libertar. E existem pessoas que escancaram tudo. Esses dois últimos tipos que eu citei que são os perigosos. Então é isso que a gente queria falar sobre hoje. Lista de agradecimentos pela ajuda na produção deste episódio. Primeiramente, agradecemos ao pesquisador, autor e editor Jean Gabriel Alamo e ao site Diário do Centro do Mundo pelas informações entregues a nós sobre os quadrinhos do Destro e do Doutrinador, sobre o autor responsável por eles e sobre a editora responsável por lançá-los. Também agradecemos aqui ao site vox.com
pela matéria sobre o William Luther Pierce, ao fórum do Reddit, onde nós encontramos as informações sobre como a extrema-direita usa o livro Senhor dos Anéis para poder converter massas para sua ideologia, a todos os ouvintes que ouviram esse episódio e nos acompanham há 4 anos, e, por fim, ao movimento Brasil Parasita, criado pelo Normose e outros influenciadores, por me inspirar a fazer esse episódio. Até logo, vejo vocês semana que vem.